Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas palestras da Semana da Física. E hoje a gente vai ter aqui como palestrante a doutora Ana Zeri, lá do Sirius. Ela atualmente é a chefe da linha Manacá, que trabalha com macrocristalografia de proteínas. Então, vamos dar uma salva de palmas imaginárias para a professora e agora eu vou passar a palavra para ela. Oi, gente. Os cachorros decidiram entrar pela janela bem na hora que eu ia começar, ó, só porque eles ouviram a voz da Amanda. Bom dia a todos. Eu ia mostrar, eu tinha combinado com outro moderador de começar pelo nosso site, mas eu vou dar umas idas e vindas para mostrar para vocês, para quem não viu ainda, tá? E Amanda, me avise se você está vendo a minha tela compartilhada, por favor. Ok, estou esperando aqui para... Tá vendo? Sim? Sim, dá para ver perfeitamente. Ótimo. Então, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Amanda. Eu sou, como a Amanda falou, eu sou pesquisadora no CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Mais especificamente, eu estou alocada no Sirius, que é o acelerador que pertence ao Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que fica no mesmo campus do CNPEM. E eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre o que a gente faz lá. E a história é essa: para que raio-x, né? O que você faria se você tivesse olhos de raio-x? Quais suas ideias? Uma coisa importante de falar no começo é que o CNPEM é um órgão, é gerido por uma OS, que é uma organização social que responde ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informações. Nós funcionamos, então, como laboratórios nacionais, onde nós prestamos serviços para a comunidade acadêmica. As pessoas vêm fazer experimentos ou então fazer cursos, como a colega de vocês, Amanda, e vários outros já vieram no nosso programa de bolsas de verão. Inclusive, aqui eu queria começar agradecendo a minha equipe e a Amanda, nessa foto aqui, últimos instantes em Campinas, que eu tirei foto dela lá em cima do mezanino do Sirius. E aqui, André, Evandro, Carlos e Ana são parte da minha equipe permanente, né? A gente tem todo ano várias coisas interessantes para estudantes. E aqui está a Amanda na frente da linha com o orientador, que foi o Evandro, e, na verdade, o orientador mesmo, do trabalho dela, e o rapaz que foi o julgador aqui, todo mundo que faz o projeto, você tem que apresentar para uma comissão e tal, para avaliar o que você fez. Então, eu convido todos vocês a entrarem na página do CNPEM, e aí depois, aqui a gente já está na parte do LNLS, que tem bastante material sobre o que se faz lá. Então, vai ser interessante vocês revisitarem o que eu falei. Quem tiver interesse em vir conhecer mais, saber o que a gente faz aqui com mais detalhes, saber datas de coisas. Então, no site você pode se inscrever para receber informação sobre cursos, sobre como vir como usuário, além de ter aqui embaixo destaques para os nossos destaques científicos, né? Tanto de pesquisa interna como de pesquisa de usuários. Então, esses laboratórios abertos funcionam como vários lá fora do país, que é onde as pessoas mandam propostas de trabalho, essas propostas são julgadas por pares, e aí o tempo é alocado em cada um dos laboratórios, né? No caso do LNLS, a gente acabou de desligar a fonte UVX, que era uma fonte síncrotron que emitia bastante aí do ultravioleta até o raio-x, e depois vai ficar mais claro para vocês. E estamos começando a trabalhar no Sirius, onde, como a Amanda falou, eu coordeno a construção de uma das linhas de luz, da linha Manacá, que é uma dessas linhas compridas que sai
desse toroide, que é o acelerador. E aí, também aqui no nosso site, vocês podem fazer umas tours virtuais. Então, não vou perder o tempo de vocês agora, mas se vocês entrarem nessa parte aqui, são fotos usando aquele aplicativo RoundMe, você tira foto 360 e você pode entrar debaixo da blindagem do VX, ver como que era lá, ter uma visão bem legal de cima de tudo, e também ter várias visões de como que está o Sirius, à medida que a gente vai renovando o que vai para lá. Bom, então agora vamos começar a falar de física. Eu não sei se dá para vocês me pararem e fazer pergunta, mas como eu estou repartindo a minha tela, eu não estou vendo isso, tá? E a Amanda dá um grito se tiver pergunta no meio. O que a gente conhece? Eu tenho, assim, o tipo de raio-x mais comum, que eu acho que todo mundo já teve experiência, é um que tem no hospital, no dentista, que são tubos de raio-x, né? Você tem um elemento metálico que é aquecido, outro elemento que é atingido por esses elétrons que estão superacelerados, e esse tubo é um tubo de vácuo. Então, os elétrons que são produzidos no elemento aquecido vão em linha reta até atingir o alvo, que no caso desse aqui do tubo é um pedaço de cobre ou de tungstênio. Na verdade, tem molibdênio, que dá um sinal bem grande. E o que acontece? Esses experimentos foram o tipo que foi feito no começo, quando o Röntgen descobriu o raio-x, né? Você tinha raio-x produzidos aí em algumas energias bem características. Dependendo do elemento que você está usando, você tem algumas bandas. Então, esse aqui é a intensidade, né, da radiação que você pode produzir e contra o comprimento de onda. Mas isso fica um pouco limitado. Então, desde os anos 40, as pessoas começaram a tentar achar outras maneiras de produzir raios-x intensos para pesquisa. E uma dessas maneiras foi utilizar uma coisa que acontecia nos aceleradores de partícula da física, os aceleradores que são usados para colisão, que eram já usados naquela época, né? E o que eles observaram é que em alguns pontos desse acelerador circular, que está aqui, aí é um tubo circular fechado, né, onde você injeta o raio-x e ele fica lá dentro, circulando, eles tinham uma emissão, né, você injeta os elétrons, desculpa, eles tinham uma emissão de luz na tangente. E essa luz, que inicialmente era considerada aí um resto, né, um defeito do experimento, foi a origem dos síncrotrons, como a gente conhece hoje, de fontes de luz específicas para pesquisa, né? A gente não está procurando, não está querendo entender o que está acontecendo com os elétrons lá dentro, em último análise. A gente quer saber, produzir raio-x e outras luzes, né, ultravioleta, infravermelho, para usar para entender materiais. E os materiais que nos concernem mais, principalmente nesse momento, né, são novos medicamentos e como a gente lida com invasores aí, como vírus, por exemplo, e bactérias. E aí eu queria mostrar essa foto aqui, é um modelo da penicilina, feito pela Dorothy Crawford Hodgkins, que é uma das pioneiras da cristalografia. Isso eles faziam na mão. Então, você decifra aqui os padrões de difração das nuvens eletrônicas das moléculas que estão sendo estudadas e monta a estrutura dessa molécula. A penicilina, vocês vejam, tem só alguns poucos átomos, né? Quando a gente fala de proteínas, elas têm milhares a milhões de átomos. Então, a técnica, desde 45, evoluiu muito para a gente estar onde a gente está hoje, usando a linha de luz para resolver a estrutura de proteína. E por que a gente quer fazer isso? Porque a gente quer procurar novos remédios, né? Assim como a penicilina, tem uma série de remédios nos últimos anos que foram descobertos mesmo e criados para atingir diretamente certos alvos, como, por exemplo, inibidores de proteínas do HIV, que são moléculas pequenas que vão lá e entram num determinado nicho na molécula maior e impedem o funcionamento dela. Então, ou ela impede a polimerização do DNA, ou a polimerização da tubulina, como em remédios anticâncer. Mas aí o problema, principalmente nesse caso aqui dos remédios anticâncer, é que você acaba, mesmo fazendo um desenho racional, você ainda acarreta efeitos colaterais.
Então, a busca é sempre por uma coisa que seja exata, né, que vai encaixar ali na minha molécula-alvo, mas que também tenha um mínimo de efeitos colaterais. Então, a ideia é que se a gente tiver uma coisa, a gente conhecer muito bem o alvo, a gente vai errar menos, considerando aí os efeitos colaterais, né? Bom, então, para isso, como essas moléculas são muito e muito maiores aí do que a penicilina, então o que a gente está vendo aqui, em bolinhas branca, azul e vermelha, são as moléculas pequenas. Coloridas aqui, dessas vermelho, amarelo, roxo, são algumas proteínas, e o que a gente está vendo é uma representação delas, mostrando a superfície eletrostática. Tá? É só um jeito de mostrar para simplificar o que a gente vê. Tanto que aqui nesse canto esquerdo, aqui perto da palavra do anticâncer térmico, tem um pedaço de uma estrutura do DNA nesse modelo aí de superfície eletrostática. Bom, dá um pulo de volta para a física, agora para voltar para a evolução aí dos síncrotrons. Quando a gente tem cargas aceleradas, você tem e aceleradas aí, por exemplo, numa órbita circular, você vai ter uma emissão de radiação por forçar essa órbita, que tem dois casos práticos. Aí, quando a gente está no caso clássico, essa emissão é isotrópica, você não tem uma direção preferencial. Mas quando a gente começa a girar essa carga cada vez mais rápido, muito, muito rápido mesmo, chegando cada vez mais perto da velocidade da luz, e aí a gente entra nesse caso relativístico, essa emissão começa a ser concentrada na tangente do círculo, num cone bem fininho. E quanto mais rápido a gente está, mais fininho e aí mais colimado é esse cone de radiação que é emitida. Tá? Então, eu estou falando que a gente está emitindo aí radiação eletromagnética, que é uma radiação que tem várias cores. A gente está tendo um caso de briga. Deixa a boquinha. E é isso que a gente explora, esse caso relativístico e de ter a emissão cada vez mais centrada, num acelerador do tipo síncrotron, onde a gente vai acelerar cargas, no caso elétrons, e observar essa radiação emitida. Tá? Então, a gente vai produzir radiação on demand e de várias cores, né? E quando a gente quiser, isso que a gente vai fazer num síncrotron. Mas isso acontece em algum outro lugar, né? A gente está tirando isso do chapéu? Não, tem um caso clássico, e esse é um slide que eu roubei do Harry, que eu adoro mostrar, que é uma imagem da nebulosa de Caranguejo, né? Aí 6.500 anos-luz daqui, e essa é uma imagem composta, e esse azul na imagem, esse mais azulado, é luz síncrotron, é raio-x praticamente. E por que isso acontece? Porque no meio da nebulosa tem uma estrela de nêutrons enorme que cria um campo girando, que cria um campo magnético muito forte. Então, quando essas coisas estão expandindo e partículas ela está sendo atravessada por partículas. E quando essas partículas são desviadas por causa da estrela, na tangente aí para frente, né, o que chega para a gente é essa imagem aqui que contém então raio-x ou a luz síncrona. A radiação eletromagnética que a gente está falando aqui é de uma faixa que normalmente é produzida por síncrotrons, aqui do infravermelho, passando pelo ultravioleta até os raios-x duros. A gente tem um pouco de ganhos aqui, um pouco mais no infravermelho, no Sirius agora, comparado com o que a gente tinha no UVX. E o que eu vou falar para vocês, nosso trabalho de cristalografia fica bem aqui na faixa de raio-x mesmo. Tá? E aí tem uma série de processos físicos que a gente pode explorar usando essa radiação, não só para determinar a estrutura de moléculas, mas para entender fenômenos com seus materiais, com materiais mais diversos, desde materiais compostos até mesmo trabalhos aí para entender a distribuição de orbitais e tal, né? Uma coisa mais de física mais básica. Então, são todos processos que a gente pode usar a luz, no caso a radiação síncrotron, para investigar materiais. E é isso que a gente faz no acelerador do tipo síncrotron. É produzir uma radiação super intensa e super colimada que nos permita investigar vários fenômenos da matéria que nos rodeia.
né? E uma fonte boa, então, como eu falei para vocês, ela é de alto brilho. O brilho é uma combinação aí do fluxo com essa divergência da fonte, o quão focado é esse cone de luz que a gente produz. E aí o trabalho todo em cima dos cílios é construir uma fonte que seja a mais brilhante possível, dada a nossa física. Então, onde a gente consegue chegar com essa técnica. E aí que entra os cílios como um de quarta geração, que eu vou falar depois. Aqui eu vou mostrar esse desenho, depois eu vou mostrar um filminho para você, uma animação de como era o UVX. E basicamente, então, os aceleradores são compostos de um canhão de elétrons, onde a gente esquenta um elemento metálico que produz esses elétrons, uma primeira parte linear, onde esses elétrons vão ser só acelerados, vão andar só em linha reta, e a gente tem, ao longo desses tubos onde os elétrons vão, elementos eletromagnéticos, que servem tanto para condensar todos os elétrons juntos, como para desviar eles, para manter eles em órbitas que a gente quer. Tanto, por exemplo, para passar do canhão do acelerador linear para o booster, que é o primeiro acelerador, você tem ele tem que fazer uma curva aqui. A gente tem vários eletroímãs para fazer isso, para guiar esses elétrons. Aí eles vão ficar girando loucamente aqui dentro do booster até atingir a energia definida e eles são, então, injetados no anel principal, que é esse anel maior, aqui com as coisinhas coloridas. Essas coisas coloridas são elementos que tanto dão mais energia para o elétron, que ele vai perder ao longo do caminho, os menores aqui servem para controlar a órbita deles, e esses em vermelho são dipolos, que nesse anel aqui, esse exemplo que eu estou dando para vocês, é o elemento de onde a gente tira o raio-x. Eu faço o raio-x, então, passar pelo dipolo, fazendo o dipolo força os elétrons a ter uma mudança de trajetória, e na tangente a gente tem a produção da luz. E aí, cada uma dessas estações aqui saindo do círculo são os laboratórios onde a gente vai coletar a radiação, guiar ela até a nossa amostra e fazer o experimento em si. O UVX, se vocês olharem naquelas imagens, ele é coberto com concreto, assim, mas você tem imagens que você consegue ver o acelerador todo lá de dentro do prédio. E consegue também ver algumas das linhas de luz. Já no Sirius, como ele é bem maior, a gente não tem essa visão, mas é praticamente a mesma coisa, só que com elementos magnéticos diferentes, e tem elementos que se chamam onduladores, que são um outro tipo de elemento de inserção aí, que a gente faz deixar os elétrons bem tontos, assim, fazendo eles mudarem de direção muitas vezes, e isso causa uma emissão também muito focada de radiação para algumas das linhas de luz. No caso, a Manacá vai ser uma dessas linhas de ondulador, como eu estou falando para vocês. E aí, vamos ver se dá certinho aqui meu filminho. Ele é bem rápido, mas repara, nesse mesmo desenho ali, elétrons entrando no booster, circulando. Aí isso aqui mostra lá dentro como a gente tem que ter o vácuo perfeito, você não pode ter, a gente tenta ter o melhor possível. Aqui a gente está vendo um pacotinho de elétrons lá dentro do anel. Esse elétron agora vai passar pelos dipolos, e nessa representação a gente vai ter o elétron continuando para o lado e essa coisa brilhante, que é a luz síncrotron, indo para o outro, na tangente. Ela vai ser primeiro filtrada, passando por um prisma, e depois ela vai ser levada à nossa amostra. Eu falei rápido, ela está seguindo aí pela linha de luz. O primeiro elemento vai ser o monocromador, que está aqui representado por um prisma, que é onde eu seleciono a cor que eu quero e jogo na minha amostra. E aí, aqui é o cristal da minha amostra, eu vou ter na imagem do computador um padrão de difração que aí processado nos dá a nuvem eletrônica ali em torno da proteína. Essa aqui é uma imagem, então, do anel antigo, do UVX. Aqui está o booster e esse é o anel principal. No Sirius, o nosso booster ele é praticamente do tamanho do anel principal, então o arranjo lá é um pouco diferente. O UVX, esse que eu acabei de falar para vocês, ele foi o primeiro acelerador síncrotron no hemisfério sul. Vejam que feito isso. E feito aqui, demorou muitos anos, muitos físicos brasileiros, engenheiros trabalharam para isso. Anos depois teve um na Austrália, foi construído um na Austrália, e agora a gente já tem eles espalhados aí por várias regiões do mundo.
Existem aqui, a gente fala de geração, que tem a ver com o tipo de elementos que você tem na sua malha ali do acelerador, se são só dipolos, se são dipolos e onduladores, e como você está chegando no limite mesmo da técnica, do quão brilhante a gente pode ter, o quão focado a gente consegue ter esses feixes de elétrons. E a gente está aí chegando já demos um salto do projeto do VX, que era um de segunda geração, né, comparado com os primeiros mesmo que existiram no mundo, e estamos dando um salto para fazer e começar a operar um de quarta geração. Isso é um atrevimento nosso, que eu acho muito legal, atrevidos venceremos. Vocês podem entrar na nossa página e ter informações mais detalhadas sobre a construção, tem bastante vídeos aqui com o time-lapse da construção, do prédio, e até chegar agora no começo das linhas, tem informação sobre as linhas também. Quem é mais engenheiro vai ficar feliz aqui com a parte das obras civis, que também é bem interessante. E, principal, não esqueçam, de novo, entrem no site, se cadastrem, porque sempre tem informação para usuários e alunos, cursos que a gente faz, tá? Bom, então, no fim dos anos 2000, começou aí, da década de 2000, 2010, né, começando em 2011, o projeto de um novo acelerador, porque a gente já estava para trás e a nossa ciência já estava demandando um acelerador melhor. A gente criou uma comunidade de usuários que passou a usar equipamentos lá fora. E com a tecnologia que a gente tem da nossa indústria também, já era possível fazer uma coisa muito melhor. E é isso que aconteceu no Sirius. O Sirius é um projeto brasileiro, mais de 80% dos investimentos foram feitos em indústrias nacionais, então tudo que vocês veem lá dentro, do chão até várias partes da linha, foram feitos com a intervenção com empresas nacionais, né? Muita intervenção aí da FAPESP em projetos de financiamento para ideias, mas é muito legal essa coisa, a brasileiridade dele, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar de ter e todo mundo tem que saber, né? O Sirius vai poder ter até 40 dessas saídas que eu estava mostrando para vocês no UVX. Uma delas é de diagnóstico e uma eu não sei. Mas a gente tem a ideia que nos primeiros anos o plano da direção é ocupar metade dessas linhas. A gente já está trabalhando em várias delas e tem algumas em projeto, mas a ideia é que a gente cubra tudo o que dava para fazer lá no VX e ainda também comece com algumas técnicas novas e explorando essas possibilidades que a gente vai ter com feixe muito mais focado, com nanofoco, por exemplo, na linha Carnaúba, a gente vai ter nanofoco e você vai poder fazer experimentos não só com raio-x, mas também medindo a fluorescência e imagem, fazendo uma tomografia com especiação química, por exemplo. Isso vai ser muito importante nas áreas como agricultura e paleontologia. No site tem mais informações técnicas, depois a gente pode falar mais sobre as outras linhas, para quem tiver interesse. A que eu vou falar, então, é a Manacá, a que eu estou construindo, que é de cristalografia de macromoléculas, e é onde a Amanda nos ajudou um aspecto muito importante que a gente tem nesses novos síncrotrons. Como o nosso feixe é muito focadinho, na Manacá a gente vai ter um feixe que vai chegar a 10 microns. Imagina, 10 microns é aí 1/10 da grossura do seu fio de cabelo. É isso que a gente vai jogar na amostra. A amostra, no nosso caso, é um cristal de proteína, que eu já falo já, mas a minha amostra vai estar numa posição aqui na linha, no prédio, a 45 metros de onde o raio-x sai do anel. Então, para levar isso para lá e ter estabilidade, porque a gente precisa de estabilidade, repetição, né? Você quer que o negócio seja 10 microns a 50 metros da fonte. Então, eu não posso ter variações no meu chão. Então, todas essas coisas são importantes. Imagina agora para levar um feixe nano até a posição de 150 metros, que vai ser o que vai acontecer na linha Carnaúba. Então,
São vários desafios de engenharia para chegar numa física que a gente está começando a explorar, já as pessoas no mundo inteiro já fazendo experimentos diferentes com esses feixes mais com alto fluxo e alto brilho, e a gente está entrando nessa seara. Na Manacá, por causa do feixe micro, a gente vai ter algumas maneiras diferentes de apresentar as amostras. E é esse que foi o trabalho legal da Amanda, na hora de preparar porta-amostras, né? Como que a gente leva essas amostras até lá? Porque vão ser também micrométricas. No nosso caso de proteínas, a linha Manacá, a gente vai olhar aí para cristais de proteínas. E aí, quando eu estou falando de cristal, imagina mesmo um cristalzinho, assim, uma pedrinha, sei lá, uma turmalina, mas muito pequenininho. Esse cristal, um cristal normalmente é formado por um só tipo de molécula ou poucos tipos de moléculas num arranjo ordenado. Acontece que, se você tiver proteínas, que são essas moléculas enormes e bem cheias de movimentinhos internos, se você tiver um tanto bom dela, bem pura, com o tempo ela vai formar cristal, numa condição ideal, é quase bruxaria. Você testa, então imagina você produziu lá, eu quero olhar uma proteína do vírus, a gente isola essa proteína, faz um monte dela usando bactérias, então aí entra toda a biologia molecular, que eu não vou falar do negócio, mas a gente usa DNA, teoria técnica do DNA recombinante, para produzir as moléculas que a gente quer. Só que para olhar para elas, eu tenho que empacotar elas num cristal. E esse é um processo aí empírico onde você tem algumas condições de sais e pHs que são mais razoáveis e que acabam ajudando a gente a chegar a cristais. Então, nessa fotinha aqui, tem esse cristal vermelho, esse ponto vermelho aqui, é um cristal enorme, no caso, alguns milímetros, de hemoglobina. De mioglobina, que é uma das primeiras proteínas que foi estudada, a proteína que carrega oxigênio nos nossos músculos, né? Parente estrutural da hemoglobina, que carrega oxigênio no nosso sangue. O que acontece quando eu pego um cristal desse e jogo raio-x nele? Eu vou ter um processo de difração, que é um daqueles processos físicos que a gente comentou. Quando isso acontece, eu tenho o espalhamento de fótons ali por causa desse cristal, e eles vão chegar no meu detetor, e o que a gente vai ter, aqui está pequenininho, mas eu vou explicar melhor, um padrão de difração. E nesse padrão, cada pontinho, quer dizer, eu vou pegar todos os fótons, né, todos os pontos onde os fótons atingiram aqui a minha tela, e vou calcular a posição e a intensidade deles. E aí, isso, mais uns truques para tentar ancorar isso tudo e saber mais ou menos que átomo, qual é de algum átomo maior que eu tenho e tal, usando transformada de Fourier, que todo mundo conhece e é o nosso melhor amigo na vida, a gente consegue reproduzir a nuvem eletrônica que espalhou que causou a difração. Então, imagina, dentro do meu cristal eu tenho ali milhares de moléculas, todas elas têm as suas nuvens eletrônicas, né, em torno dos átomos, e esses elétrons ali em torno dos átomos da molécula que vão interagir com o raio-x e causar essa difração, tá? E aí, a partir disso, a gente consegue ter um modelo da estrutura da molécula que nos interessa, e a partir daí, começar a estudar ou entender melhor sobre a biologia dessa molécula, ou então entender melhor como a gente pode criar ligantes ou novos remédios, como eu falei no começo. No caso aqui, a gente tem um modelo de um dos receptores de canabinoides que a gente tem em membranas dos neurônios. E as pessoas estudam como que é essa interação com canabinoides e semelhantes ali, porque isso pode... a gente tem bastante interesse médico nos canabinoides, né? Mas ninguém entende muito bem como que é a ação dessas coisas. E ter uma informação estrutural é o primeiro passo, quer dizer, o primeiro passo não, é um dos passos para você entender como a estrutura afeta a função, né? Porque a gente parte desse pressuposto de que a forma de uma coisa está relacionada com a função dela. Então, basicamente, a gente tateia ali a molécula e fala, olha, essa molécula, ela é assim, então, se ela liga nessa coisa ou naquela coisa, a gente pode supor que ela age assim ou assado. Tá? Então, se eu tenho uma molécula de um vírus,
que eu encontro uma coisa que liga com ela, numa parte que eu sei que é importante, eu posso começar a desenvolver essa molécula como um futuro fármaco. Tá? Essa é a base do nosso trabalho. Aí aqui, bem em linhas gerais, então, o que a gente faz, esse agora em azulzinho, que seria o nosso cristal, eu vou rodar ele para fazer várias imagens, porque eu quero coletar a difração aí por todos os átomos da minha molécula. Então, o que a gente faz? Eu vou rodando ela na frente do feixe e vou coletando imagens. Aqui essas elipses são, na verdade, a tela do detetor, tá? Eu faço várias imagens aí de poucos em poucos graus. Na verdade, agora a gente faz de 0,1 em 0,1 grau, virando aqui esse ângulo φ e ômega. E aí, com tudo isso, depois da nossa transformada de Fourier e outras continhas, a gente chega, então, no modelo da estrutura. E, a partir daí, a gente está aí lidando, como eu falo, a gente está fazendo nanotecnologia biológica. Exatamente isso, porque as proteínas têm esse tamanho aí, de algumas dezenas de nanômetros de diâmetro, todas elas. Mas o que acontece mesmo, a gente quer ver ali no nível atômico dentro delas. Existem outras técnicas para estudar isso? Sim. Você pode ter informações parecidas usando ressonância magnética nuclear, usando espalhamento de raio-x a baixo ângulo, usando criomicroscopia eletrônica, que é uma técnica que está crescendo bastante ultimamente. Mas todas essas técnicas têm particularidades quanto à sua amostra, quanto ao tanto de dado que você vai gerar. E então a melhor coisa é a gente poder estar num lugar onde a gente pode usar isso tudo junto, né? Fazer experimentos onde você pode usar mais de uma técnica. Isso que é interessante da gente estar no CNPEM. E para ter uma ideia para vocês, eu mostrei naquela primeira imagem um cristal de mioglobina, né? Imagina que isso aqui é alguns milímetros. Nossa vida real é olhar para cristais do tipo desses que estão nessa gota aqui de cima, que tem uns 50 microns. Cada cristalzinho desse que vocês estão vendo aqui, que parecem bolhas, são cristais de 50 microns. A gente só consegue estudar cristais pequenos assim, de proteínas grandes, como o ribossomo, que tem aí milhões de átomos, com aceleradores de terceira e quarta, de segunda, de ter mais de terceira geração. Foi quando a gente teve como fala, o surgimento aí do síncrono, foi um síncrono de terceira geração, com muitos fótons e com um feixe muito focado, que o grupo da Ada Yonath conseguiu resolver a estrutura do ribossomo, que deu o prêmio Nobel para ela. No começo, as pessoas usavam aí tubos, as primeiras estruturas, como da penicilina, foram feitas com tubos de raio-x. E hoje em dia, muitos laboratórios pelo país têm difratômetros de bancada que usam esse princípio, que são muito bons também. A principal diferença é que num síncrotron a gente consegue variar a energia do raio-x numa gama grande e ter um fluxo muito mais alto. Então, isso também são coisas que são complementares aí o que você faz na bancada e o que você faz num laboratório síncrotron, por exemplo. Aí vamos para a linha Manacá. A linha Manacá, então, é uma dessas linhas de microfoco, né? A gente quer pegar lá o feixe que está saindo, saindo do anel, e eu quero trazer ele até o meu cristal. Para isso, eu falei para vocês que a gente tinha, naquele filminho, a primeira coisa que o feixe passava era um monocromador, que era um prisma onde eu selecionava a cor que eu queria, e depois ele ia até a minha amostra. Faltou coisa nessa história, porque a gente tem, na verdade, que usar também espelhos, principalmente na linha Manacá é assim, esse desenho está mostrando para vocês. Aqui em cinza é a parede do anel, onde está tudo fechado, lá dentro está o acelerador, aqui para a esquerda, e aí o meu feixe de raio-x, o meu feixe do síncrotron está saindo do ondulador, passando por uma fenda na parede, vai bater aqui no DCM, que é o nosso monocromador, e eu vou selecionar uma faixa de raio-x. Aí eu vou ter 2 espelhos para guiar o raio-x até minha amostra, para chegar nesse tamanho de foco que eu quero, que é poder variar aí de 10 a 100 micrômetros, mais ou menos, de dimensão, e variar a energia entre 5 e 20 kV, com uma super pequena divergência. Isso é importante para o tipo de amostra que a gente quer analisar, que são amostras complexas em cristais muito pequenos. Tá? E esse daqui, então, era o desenho inicial que eu tinha. Esses espelhos são espelhos que a gente
você pode fazer cálculos como se eles fossem, tem a ótica de raio-x, a gente dá esse curso no Bolsa de Verão e também na semana, na escola de síncrotron. Só que esses espelhos são blocos de silício, né? Você tem alguns deles com, com deposição de outros elementos, mas basicamente são blocos de silício. Então, eu tenho dois mais ou menos toroidais, assim, que me ajudam a focar o feixe até a amostra. Ele sai aqui do ondulador com 150 micrômetros e chega aqui com 10 micrômetros para a gente. E o que a gente está desenvolvendo é principalmente porta-amostras, esse foi o trabalho que a Amanda fez, e também um robô para trazer essas amostras até a estação. Então, isso aqui virou, inicialmente, esse desenho aqui, né, tá ao contrário, aqui está o monocromador, então nessa panela aqui, a gente tem um monocromador resfriado com nitrogênio, do lado dele, mais coisas de fendas, aqui o primeiro bloco do espelho 1, linha de transmissão, e aqui a gente essas coisas vão estar na cabana experimental. Então, tem mais um espelho nesse suporte aqui. Então, a gente tem todos esses suportes de granito para garantir que a gente tem estabilidade e que o feixe chegue do tamanho que a gente quer aqui na frente, sem se mover muito. Aqui eu tenho um conjunto de atenuadores, uma bomba de vácuo, e aqui a minha estação experimental mesmo, onde eu tenho a mesa onde eu vou colocar a amostra e fazer essas medidas. Então, nesses últimos anos, o que a gente fez com o meu grupo foi planejar isso e várias indas e vindas no papel com os engenheiros, como vai ser, o que vai em cada lugar, onde que está chegando o fóton, como que a gente mede isso e confirma, né? E aqui a gente fez simulações do que a gente esperava ver, né, chegando lá. Então, tem equipes enormes trabalhando em todos os aspectos, desde a simulação de como está acontecendo as coisas lá dentro do anel, mas também o que eu devo esperar se eu tiver esses espelhos que eu falei que eu queria em tais posições, né? E se a gente variar um pouco eles, se eu consigo aí mudar o tanto do feixe. Então, essas simulações são feitas também por físicos e matemáticos. Eu queria ir acentuando as várias profissões que são importantes nesse processo, tá? A gente já falou de um monte de engenheiros, a gente tem muito engenheiro físico, físicos bastante. Aqui o grupo de ótica do Bernd, o Sérgio, eu esqueci a formação dele, mas o Sérgio Lordano foi quem nos ajudou muito durante o comissionamento, mesmo para tentar chegar nesses valores. E aí, ao longo da linha, a gente também tem elementos que nos permitem ver esse tipo de imagem aqui. Porque a gente não põe a cara na frente do feixe. Já me perguntaram isso, a gente não vê o feixe com os nossos olhos, a gente vê a imagem deles em alguns elementos, como, por exemplo, um filme de diamante, que é um dos visualizadores, ou materiais como alumina ou fluorescem e permitem que a gente veja, tenha uma estimativa visual e aí possa fazer realmente estimativas do tamanho do peixe que está chegando e monitorar a estabilidade dele e tal. Então, lá na estação experimental, aqui ainda também falando, quando a gente começou a ficar mais, esses desenhos começaram a ficar mais chiques, o que a gente tem aqui é uma visão do feixe chegando pela esquerda, batendo aqui no M2, que é o meu primeiro espelho na estação experimental. Perdi meu mouse. Com essa coisa que tem dois chifrinhos azuis, é o primeiro espelho. E depois o feixe vai ser guiado então para a estação experimental, onde eu vou ter um lugar para prender minha amostra. Essa coisa amarela é um bracinho robótico que vai nos ajudar a transferir amostras para serem medidas. A mesa do detetor, o detetor é essa coisa azul e cinza, ele vai poder mover, chegar perto ou longe da nossa amostra, dependendo do que a gente quer fazer. E na mesa tem um goniômetro que ajuda a gente a fazer aquele giro do cristal, tem câmeras, tem um detetor de fluorescência, tem um soprador de nitrogênio, porque os experimentos com as amostras são feitos com na criogênica. E aí aqui, vida real, alguns dias atrás, tudo isso aqui do desenho, vida real. A gente começou a montar isso no final do ano passado, e a Manacá foi uma das primeiras a ser comissionada mesmo. A gente media até o fim, até receber usuários. Aqui tem um monstrinho que segura o detetor. Ali
Vejam, é tudo com bases de granito, temperatura controlada, tudo para garantir essa estabilidade que a gente quer ter, né. Tem linhas em que o detetor fica em vácuo, como, por exemplo, na linha Carnaúba, que é uma das próximas na Cateretê, desculpa, que é a próxima que vai entrar em operação, o detetor deles fica num túnel, que esse movimento que a gente faz aqui, imagina esse bloco aqui com o detetor, ele pode andar para trás aqui 1,5 m mais ou menos, no meu suporte. Na Cateretê, ele vai andar 30 metros, e isso dentro de um túnel com vácuo. Recomendo que vocês procurem informações sobre essa linha, que também é muito interessante. Mas a ideia é parecida, você vai ter o seu detetor na frente da amostra e vai mover ele para capturar os seus dados, só que lá o espalhamento vai ser em baixo ângulo. Então isso põe outros requisitos em todos esses elementos da linha de luz. Por isso que cada linha de luz é ligeiramente diferente. Você olha, tem uma que tem o teto alto, outra que é toda cheia de gás entrando, a outra é mais simples. Cada uma delas vai ter uma particularidade. E todas começam assim, desse buraquinho na parede que vocês estão vendo aqui. Então, no centro da tela tem uma escadinha ali encostada na parede. Dá para ver 2 buraquinhos na parede da blindagem, que é essa parte de concreto. É daí que sai, da parte de baixo, do furo de baixo, é que a gente tira o raio-x. Na direita, vocês estão vendo já o lado da linha Manacá. Esse é um vídeo que eu fiz lá. Então, a gente está andando por cima aqui no mezanino, e eu vou chegar em cima da luzinha, que era a sala que a Amandinha ficava. E a gente vai olhar a linha Manacá de cima. Então, com todas as linhas têm mais ou menos esse formato. A gente está aqui em cima da cabana ótica da linha Manacá, salas de seminários, e agora eu vou dar uma olhada lá de cima. Então, vocês estão vendo que já várias coisas acontecendo, várias linhas sendo montadas lá para frente. E aqui tá. A gente estava montando os elementos ali fora da linha Manacá. Tá? Esses elementos que vieram a estar montados já hoje. Esse vídeo foi de outubro. Agora, poucas semanas atrás, a gente teve o primeiro resultado. Esse é o Andrei e eu, felizões, aqui com um cristal de lisozima na tela do computador, feixe pequenininho, um monte de pontinhos na tela do detetor. Assim, aprovado. Assim, troféu joinha para nós. Mas ainda tem um monte de coisas para ajeitar, porque a gente quer que o feixe, a gente quer mudar a energia do feixe, a gente quer um pouco mais de estabilidade. Então, não está pronto, mas já estava pronto o suficiente para a gente poder começar a receber os primeiros usuários, aí que foram grupos que estão estudando proteínas do corona, né, para tentar nos dar alguma luz aí sobre o que fazer na pandemia. Todos os resultados de biologia estrutural ficam condensados nessa base de dados, que eu também recomendo vocês verem, o Protein Data Bank. O URL é rcsb.org, mas se você colocar PDB, você também acha estruturas de proteínas e tal. E tem vários materiais e várias informações para leigos mesmo, com desenho, tudo com desenhos baseados nas estruturas reais, né? Várias animações. Então, recomendo que vocês vejam. E aí, nesses primeiros dias, nossa felicidade é que a gente já tem essas estruturas, nosso nominho, linha Manacá, já está no PDB. Muito, eu fico mega feliz com essa coisa, bem nerd. São duas estruturas depositadas da mesma proteína do corona, com condições de tampão ligeiramente diferentes. E aí isso dá uma ligeira diferença na estrutura. Então, essas mudanças que acontecem nas proteínas são importantes para a função delas, porque apesar de elas formarem um cristal, essas moléculas na natureza funcionam dinamicamente. Elas ligam umas nas outras, elas se mexem. Então, saber como são esses movimentos é importante para a gente entender a função delas. E aí, o grupo de São Carlos veio também, um orgulho. Eu estudei em São Carlos na física, então é muito especial ver isso. Aqui está o André e a... Esqueci o nome dela. Aline Nakamura, coletando
eles coletaram 200 cristais de uma proteína com vários ligantes, então arrasando também, nossos primeiros usuários externos com pesquisa do corona. Também fica a URL aqui para vocês, depois eu mando o PDF se vocês quiserem mais detalhes. Aí é isso, eu queria agora... Nossa, acabou. Amanda. Tá muda. Voltei. Deu certo? Deu super certo. Eu fiquei até emocionada aqui. Quando eu zoei. Você viu sua fotinha? Eu coloquei aquela fotinha linda sua lá no... Eu fiquei tipo, meu Deus, eu amo o lugar. Vocês estão aceitando alunos de mestrado. Bem, eu achei a palestra incrível, eu imagino que para o pessoal que não conheça muito sobre cristalografia, esclareceu muita coisa, e também sobre o trabalho que está sendo feito lá no Sirius, que é groundbreaking, é uma coisa super... Eles estão à frente também do trabalho com o corona, então eu acho que isso é muito importante para ser citado. Vocês foram a linha de luz que funcionou, não foi? Como planejado, assim, no ano passado, para mostrar que o acelerador funcionava, eles montaram uma linha intermediária, assim, né, que era a IMX, onde vai ser a móvel. Uhum. Então, para mostrar que saía raio-x. Mas ali, a Manacá foi a primeira linha de ondulador e a primeira linha mesmo que a gente fez o projeto até o fim e começou a medir. Bem, foi maravilhoso assistir a palestra, eu me senti de volta a fevereiro e senti saudade, quero voltar para Campinas agora. Tem a Denise Marinho, tá falando que saudade, né? Todo mundo que vem aqui ama, né? Obrigada. Não tem como não pedir para voltar. Uhum. Bem, a gente teve algumas perguntas no chat, então vamos passar para elas agora. A primeira delas foi: o que acontecerá com o VX agora que ele foi desligado? Ele está sendo desmontado e eu não sei o que vai acontecer com a maioria das peças. Tem coisas que não dá para reutilizar, mas tem coisas que pode, né? E isso, algumas coisas podem ser usadas como partes de das próximas linhas, mas tem muita coisa que é sucata mesmo. Eu não sei se tem... tem conversas de doar partes para construir outros síncronos, mas como o VX foi feito muito aqui, você precisaria das pessoas que montaram ele para montar ele em outro lugar, basicamente. Uhum. Então, ele não podemos. Então, aquela parte onde fica o VX vai ficar vazia? Sim, não sabemos ainda se vai ser laboratório, se vai ser uma parte museu, parte laboratórios, vai ser outra coisa lá. Não vai ter 2 aceleradores, né? Então pode ser que seja uma outra coisa lá. Uhum. Bem, a próxima pergunta é: o estudo da estrutura por difração depende da polaridade da molécula? A polaridade dela vai influenciar como ela forma o cristal. Sim, então depende. Mas quando você forma um cristal, normalmente essas proteínas acabam tendo no estado cristalino ali uma carga total neutra, mais ou menos. Mas é importante, sim. Uhum. A Denise acabou de falar aqui que ela foi bolsista de verão e que foi a melhor experiência, e eu concordo. Como bolsista de verão aqui, concordo totalmente. E assim, eu tenho um viés muito grande para falar que a Manacá é a melhor linha, mas... Bem... fazer coisas muito legais lá. Pode falar, outra. A próxima pergunta começa com: bom dia, professora. Para trabalhar com essa área da física, o estudante precisa seguir uma linha da física experimental? Não necessariamente, não só física experimental.
você precisa... Sim, a gente está com a mão na massa, né? Mas você tem que ter ideias de como... Também a gente precisa de pessoas que estão trabalhando com processamento desses dados todos, imaginando algoritmos para fazer novos tipos de processamento de dados, mas é sempre esse lado experimental. Então, é engenharia física, física básica experimental, biofísica, todas essas coisas aí da aplicação da física mesmo são importantes. Mas a gente tem pessoas de várias áreas aqui. Então, o importante é você ter uma formação sólida que físicos normalmente têm uma formação sólida e você acaba conseguindo aprender outras coisas não muito difícil, né? Então, não existe, por exemplo, um curso para trabalhar só para trabalhar com aceleradores. Né? A gente tem esses cursos que a gente tem dado, principalmente tem uma semana de julho que a gente dá um curso era a Escola Brasileira de Síncrotron, agora tem um outro nome, está mudando também o formato, mas recomendo que vocês procurem. A ideia de condensar, de ter professores nossos, né, os pesquisadores daqui dando aulas, e a gente dá aulas em algumas universidades também, para introduzir o assunto. Outra pessoa perguntou agora se no LNLS é realizado pesquisa para entender do câncer. De uma certa forma, sim. A gente ainda não começou ativamente em nenhum projeto nessa linha, mas câncer é uma das coisas que os vários tipos de câncer são explorados por vários pesquisadores que usam biologia estrutural, sim. Tanto a linha de cristalografia como a linha de Sachs é muito usada para entender justamente como você pode ter moléculas que possam inibir moléculas que são conhecidas já causadoras de problema, no caso de cânceres, como entender melhor o metabolismo de célula cancerosa. Tem bastante estudos assim, de metabolismo também de câncer, que não usa o acelerador, mas usa outros equipamentos do CNPEM, como máscaras, RNN e tal. Bem, em seguida perguntaram se há possibilidade de construir um acelerador de partículas tipo CERN no Brasil e na América Latina. Então, um acelerador linear. É um acelerador colisor, né? A gente não tão grande como aquele, não sei, né? As coisas podem mudar no futuro, mas existe. Sim, eu acho que existe, sim. Tipo, o mundo está caminhando para aceleradores lineares, né? Que são tipo os free electron lasers, que é que é a evolução dessa técnica, que podem ser usados para muitos fins também, inclusive militares. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas é possível sim, né? E a gente só precisa ter mais dinheiro. Agora Sério, a gente tem gente para usar e gente boa que sabe fazer, a gente tem no Brasil e na América Latina. Isso que é muito legal. A gente é atrevido e a gente tem potencial. A gente não tem dinheiro. A gente sabe fazer. Eu fiquei um pouco curiosa quando você citou a questão de usar o Free Electron Laser com motivos militares. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Então, isso eu não sei falar muito ainda, mas me falaram que tem. E você quer... É um supercomputador ainda maior, é um microscópio ainda maior. Então, quando você está pensando em novos materiais, cada vez mais, por exemplo, para aviões ou para foguetes e radionuclídeos, essas coisas, até para remédios, né, pode ser usado. Eu fico devendo essa, porque eu ouvi essa história esses dias, que uma das demandas assim, do Free Electron Laser seria de interesses militares. Fico devendo. Vamos googlar isso e olhar nos síncrotrons lá fora já. Eita, vamos todo mundo usar a melhor internet, a melhor ferramenta de pesquisa que é o Google. Agora, outra pergunta que fizeram foi sobre se os Sirius têm linhas de pesquisa focadas especificamente em física de partículas. Não, como eu falei, a gente não estuda, a gente não é um acelerador colisor, então tudo que a gente faz é atômico, né? Física atômica e é isso. Por exemplo, o Túlio estuda espalhamento inelástico de fótons, então você tem informações sobre orbitais e tal. Esse é mais perto
do particulado aí que a gente vai chegar, né? Todas as técnicas usam alguma maneira de fóton interagindo com matéria. A gente está olhando para fóton com matéria, não partícula com partícula. Então, a gente está numa escala acima aí do que seria com partículas, né? Bem, a próxima pergunta é sobre o PVB. Estão perguntando se há perspectiva de abrir o programa de bolsas novamente em 2021. Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que não, estou te falando a minha opinião, pela assim, movimentação que a gente não está vendo ainda. Eu acho que não. A gente está trabalhando uma capacidade super reduzida também no CNPq, mas pode ser que aconteça. Eu não tenho essa informação agora. A gente está com outros programas abertos, programas de estágio, o próprio PET, né, o Programa de Iniciação Científica, mas o Bolsa de Verão e a escola de síncrotron, eu não sei. A escola de síncrotron talvez sim, porque pode ser feito em formato online e tal, apesar de não ser a mesma coisa, porque é legal quando as pessoas podem vir fazer experimento, né? Mas está uma situação muito estranha, é difícil falar para 2021. Bem, já pegando nessa psicólogo assistindo muito bem. Psicólogo, saiba que nós somos todos muito loucos, tem muita coisa que acontece em gestão de pessoas e como que a gente lida com isso tudo, lidar com tecnologia. Eu faço análise, então todos os meus amigos deviam fazer. Eu tenho muito interesse na biofísica de remédios psiquiátricos também. Tem para todo mundo. Parece uma área super interessante, na verdade, e super importante. É sim. Bem, a Vanessa está perguntando se os cursos ofertados são apenas presenciais. Então, já pega o fim da última pergunta. Normalmente, o que a gente fazia, a escola de síncrotron, o bolso de verão é sempre presencial, porque as pessoas passam 2 meses aqui, janeiro e fevereiro, é uma iniciação científica condensada, super intensa, então tem que ser mesmo aqui. Já a escola de síncrotron, que a gente fez no meio do ano, algumas instâncias, tem até material online que vocês podem procurar, pode ser uma parte online. A gente também tem uma parte que é prática, né? Então, eu não sei como que isso seria feito nessa condição. Mas as linhas, então, principalmente a linha Manacá, a gente vai ter o modo de operação remota. Então, isso vai ser a realidade. Já é a realidade, por exemplo, em muitos síncrotrons lá fora. Você não vai, você manda suas amostras, alguém coloca no robozinho, que nem esse que a gente vai ter, e aí você fica de casa operando o negócio. Não é a mesma coisa do que ir lá no Sírio. Mas é uma coisa de futuro, assim, e a gente trabalha muito para ter essa possibilidade aí de pessoas do Brasil inteiro usuários poderem mandar amostras, né, e mandar um aluno, ou fazer tudo remotamente. Vou olhar aqui uma coisa, não tem pós-graduação no CNPq. A gente tem alunos, já li a última pergunta aqui da minha tela, todo mundo pergunta isso, mas a gente não tem um curso de pós nosso, alguns de nós são cadastrados em programas de pós-graduação de outras universidades, então a gente tem esquemas de orientação também. Tem bastante gente que faz a pós-graduação aqui, mas vinculado a outras universidades. E também a gente tem também vários pós-doutores, que aí a maioria é pós-doutor com bolsa FAPESP. Bem, já estão perguntando aqui se você tem dicas para dar para alguém que quer participar do curso de verão do CNPq. Eu tenho. Queiram, assim, vamos insistir para que possa continuar acontecendo, que a tendência é ser cada vez mais legal. E o que muita gente... Sim, eu fui coordenadora do programa por 2 anos, há vários anos atrás, e as coisas mudam um pouquinho, mas basicamente esse é um programa para apresentar para pessoas um mundo totalmente diferente do que elas estão acostumadas, né? Para tirar a pessoa da zona de conforto e colocar para fazer um negócio totalmente diferente. Essa era a ideia inicial, porque inicialmente ninguém tinha nunca visto acelerador na vida, né? Então, os primeiros que começaram a fazer realmente era uma coisa do outro mundo. Tem também pessoas que vão fazer trabalhos em coisas mais, por exemplo, dedicadas à biologia. Você vai expressar uma proteína que alguém quer estudar, ou alguém vai vir trabalhar num protótipo de uma câmera de vácuo, não sei de onde.
E essas coisas, o aluno não sabe o que ele vai fazer quando ele vem. Então, ele não tem como saber como se apresentar falando que vai fazer que quer fazer uma coisa em específica, né? Mas o que a gente olha são suas notas e, principalmente, sua carta de apresentação, assim, a sua motivação. E tem gente que acha que é um curso que você vai vir ter aula. Então, um aluno ideal já falou com um monte de ex-bolsistas, já sabe do que se trata, já vai entender que ele vai estar vindo aberto para aprender coisas novas e se esforçar para usar tudo que ele já aprendeu até hoje para se virar e resolver aqueles problemas. Né, Amanda? Sim, totalmente. É bem fora da caixinha. Isso tem que ficar claro na carta, porque é a única hora que a gente sabe. Porque você pode ter, assim, umas notas super boas, mas ser uma pessoa super travada que vai ficar louca a hora que começar nesse programa. Porque, né, é a ciência na prática. É, assim, aquela coisa que não, é 90% de incerteza, né, que a gente está fazendo. E, no fim, você apresenta um trabalho e tal. É bem diferente do que qualquer coisa que a gente vivencia durante a graduação. Eu, pessoalmente, eu ainda mexo com cosmologia e astrofísica, e de repente me colocaram numa coisa de cristalografia que eu nunca nem tinha ouvido falar. Trabalhar com fluídica. Eu saí do macro para o micro em questões de dias, foi incrível. Eu adorei a experiência, eu me apaixonei por biofísica e cristalografia de proteínas lá. Então foi assim, um momento de eu parar e pensar, meu Deus, eu acho que eu amo mais alguma coisa na física fora a minha antiga área. Isso, mas lembra que você fala também que você usou cálculos e modelos que você usava para a sua área para ajudar a entender a coisa. Né? Ao mesmo tempo que eu estava mexendo com uma coisa muito pequena, eu ainda consegui usar muita coisa que eu já tinha usado antes. Então toda a parte de fluidos foi assim, show, isso eu sei. Isso eu consigo, porque toda a parte de proteínas eu lia e eu ficava abismada com as coisas que o pessoal fazia. Quando tinha uma conta, eu ficava feliz, porque essa parte eu conseguia entender. Bom, bem, aí perguntou para quem é direcionado o curso de verão, o Bolsas de Verão, que é esse curso de verão, ele é para alunos da graduação, aí de áreas exatas, a partir do segundo ano, né, a partir do terceiro semestre. Uhum. E tem você não pode estar terminando no ano que você se inscreve, né? Você tem que estar ainda matriculada na universidade. Você não pode estar no último semestre, se eu não me engano. Você não pode estar no último semestre na inscrição, porque normalmente a gente faz inscrição no segundo semestre para o próximo ano, né? Janeiro e fevereiro. Então, aí é para todos os alunos de exatas. Não é só para físicos, então é para químicos, físicos, todo mundo. Matemática. A gente tem grupos de matemática teórica aqui, toda a parte de paleontologia, geologia. No programa que eu fui agora, tinha o pessoal da biologia, assim, o pessoal da biologia era em peso, eles estavam bem presentes naquele ano, o pessoal da biotecnologia, o pessoal da engenharia física, também tinha o pessoal da ciência da computação e alguns gatos pingados da física, ou da física e da química. Então tinha uma mistura bem legal. A gente tenta fazer isso mesmo, assim, na hora de fazer as escolhas, né, daquele monte de gente, tem uma preocupação de ter uma distribuição territorial legal do Brasil, e quando tem dinheiro também América Latina, mas também de áreas diferentes para tentar criar essa interação entre as pessoas. Vamos ver a outra pergunta da Disney sobre a radiação? Quero falar. Sim. Uma curiosidade, professora. Existe risco de radiação residual no ambiente de trabalho? É feito algum uso de contadores Geiger pelo ambiente? Existe algum perigo? Então, existe, mas tudo isso é monitorado. Existem contadores Geiger e medidores por vários lados do acelerador. As cabanas, onde a gente faz o experimento, são super grossas. A proteção radiológica é uma das nossas maiores preocupações. Assim, é uma área importantíssima no acelerador. Você só pode começar o experimento se você tiver saído da cabana. Então, tem várias maneiras de você checar se não ficou ninguém lá exposto ao raio-x.
Mas esse é um tipo de equipamento que, se você desligar a energia da companhia de força e luz, acaba a radiação. Você não tem radiação sendo emitida depois, como em fontes sólidas, né? Mas a gente, até pouco tempo atrás, os usuários usavam dosímetros, que é uma maneira de que assim, ficava no crachá, né, um filme, e depois era levado para um lugar onde tinha um contador e o seu grau de exposição era calculado. Mas a gente nunca teve nenhum problema de exposição, alguém tendo algum problema de saúde por causa de exposição à radiação. Isso que a gente também, a cada 6 meses, todo mundo que entrava lá fazia hemograma, então tinha um acompanhamento mesmo para mostrar se tinha ou não algum perigo. Então, e hoje em dia a gente nem usa mais dosímetro, mas tem todas essas regras. Você não pode estar dentro da cabana quando está fazendo experimento, tem que ficar do lado de fora na sala de controle. Só liga, o negócio é todo armado. Você só consegue abrir a porta de saúde, a portinha do raio-x e tudo aprovado. Então, nenhuma linha opera se não tiver sido aprovada pelos físicos de radiação, que vão lá com o contador Geiger para ver se não está acontecendo nada em nenhum cantinho. Né? Então, sim, existe perigo, ele é controlado, né? E é parte da física do negócio, é você ter esse controle para poder fazer os experimentos cada vez melhores. Bem, a gente tem uma pergunta aqui muito interessante, que é se tem uma forma lúdica de mostrar a diferença básica das imagens geradas por raio-x e pelos tomógrafos. No tomógrafo, ele é de raio-x. Certo? A gente está falando da mesma coisa? Sim, eu acho que é tentar explicar um pouco, né, de uma forma lúdica, a diferença daquele raio-x que a gente tira no hospital e um tomógrafo, eu acho. Que é mais ou menos essa a linha que a pessoa perguntou. Tá, então imagina que quando você vai ou fazer uma chapa de raio-x ou no tomógrafo, o tomógrafo já é bem mais, como falo, mais avançado do que a chapa de raio-x. Mas vamos começar pela chapa de raio-x. Imagina que você está lá, você tem o gerador de raio-x na sua frente, raio-x bate em você e vai para a tela. Ali, naquele, os fótons estão com uma energia tal e que eles só vão bater, eles vão ser absorvidos pela coisa mole e vão bater onde tem osso. Então, o que a gente vai ver é tipo uma sombra do que absorveu o raio-x. Quer dizer, ele vai passar pelo material mole e vai ficar onde tem osso. E fazendo variações disso, você consegue ter alguns contrastes para ver se onde quebrou. Quando você faz a tomografia por raio-x da pessoa, você vai fazendo fatias aí de imagem, assim, e depois remonta um todo, sendo, por exemplo, fatias assim, né, desse jeito que eu quisesse fazer. É o mesmo tipo de raio-x, só que ele só vai ser barrado pela imagem. Você vai estar medindo só o que foi transmitido, nesses casos de raio-x de hospital. Gente, eu estou trabalhando aqui com a gata de um lado, querendo subir no computador, e o cachorro subindo na mesa. Mas aqui, a bicha está impaciente. Para de falar, é de comida. Aqui a minha cachorra tá no meu pé e a gata tá aprontando lá fora. Eu nem coloquei ela aqui dentro, porque senão ela ia estar na frente da câmera, porque ela gosta de se apresentar. Estão quietinhos, né? Todo mundo com frio. Mas aí, então, quando a gente vai para um raio-x, então, pensa assim, no tomógrafo, no raio-x do hospital, você tem os raios-x chegando, e é como se fossem umas bolinhas de bilhar que vão bater no seu osso e voltar. Só vai passar o que é mole. Quando a gente usa o raio-x dos cílios para fazer uma tomografia, por exemplo, de um pedaço de osso, eu posso ter fótons que vão me dar informação sobre e vão passar com energia diferente sobre os elementos que estão ali naquele osso. Eu consigo fazer uma tomografia muito mais detalhada, por exemplo, para ver trincas em ossinhos. Tá? Então, eu tenho muito mais resolução. É como se eu conseguisse fazer um zoom naquele do hospital e olhar dentro do material. Então, se você vai para fazer uma tomografia e você tem uma trinca na sua perna, se você pudesse botar essa sua perna no acelerador, na linha Mogno, por exemplo, de tomografia por raio-x do síncrotron,
você conseguiria ter detalhes ali, por exemplo, imagina das trincas e das camadas do osso que estão ali, que material que tem. Fica mais claro, assim, não é tão lúdico, mas imagina que se uma coisa bem lúdica, assim, é que você quer fazer, entender o formato de uma coisa que está dentro de uma caixa, que você não sabe o que é, e você só pode jogar bolinhas e ver para onde elas vão. E aí tirar informação sobre isso. Né? Então, ou então aqueles brinquedos de você ir tateando o negócio como que nem se fosse um AFM, né? Imagina nesse caso que eu sei que tem uma coisa lá, pode ser tipo esse elefante dentro da minha caixa, aí eu só posso jogar bolinhas e ver para onde elas vão, e com isso eu tenho que estimar aí a forma dessa coisa que estava lá dentro. É isso que acontece quando a gente usa o raio-x. Eu vou jogar uns fótons de raio-x que são mais ou menos do tamanho dos elétrons, e aí eles vão ser espalhados ou absorvidos. Que é basicamente o que é feito na Manacaco, só que com proteína. Isso. De uma forma lúdica, assim. E assim, a gente está falando de uma coisa bem menor ainda, né? Então, lá na Manacá, jogar, então, para ver. Imagina, se eu estou olhando, então, eu quero ver. Dar um exemplo assim de. Sei lá, a gente faz uma chapa do pulmão, né? No hospital, uma tomografia do pulmão. Você consegue ver lá os alvéolos, tudo, as comunicações. Numa linha de cristalografia de proteínas como a Manacá, a gente vai conseguir reproduzindo em laboratório, mas eu consigo ver as moléculas que estão na capa daqueles alvéolos lá dentro. Então, é um zoom muito grande para dentro do pulmão, na verdade, ou outras moléculas. Bem, parece que o pessoal está super interessado sobre o programa de bolsas aqui. A gente tem outra pergunta sobre isso, que é se um estudante de graduação pode participar dos cursos de verão ou se é necessário ter mestrado e ou doutorado. Não, é só para graduação, inclusive. E você tem que estar na graduação antes do último ano. Alguém perguntou aqui se veterinário também pode? Pode ser, porque eu acho super... Inclusive, na minha área, uma das coisas que eu acho mais interessantes é na área de medicina animal também. A gente tentar entender, tem pouca gente fazendo, mas tem veterinários trabalhando porque você faz imagem de animais, também de camundongos e mini órgãos, e isso tudo tem uma coisa mais aí para medicina veterinária. Né? A gente Bem, nunca teve um veterinário que eu saiba, mas... Tem outra pessoa já perguntando em relação à licenciatura, se pessoas cursando licenciatura dessas áreas exatas podem participar. Pode, e aí que entra o que eu falei para você, as suas notas vão ser importantes, a sua motivação, porque tem gente que faz licenciatura e já está fazendo a iniciação desde o começo, ou já tem algum trabalho, ou trabalha com teoria, já está... Quer dizer, fazer a licenciatura não te desclassifica de nenhuma dessas coisas. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que as perguntas acabaram agora. Mas eu acho assim que foi incrível. Foi ótimo te ver, Ana. Eu acho que o pessoal, eles adoraram saber um pouquinho mais sobre os Sirius e uma coisa totalmente brasileira que tá aqui na esquina. O pessoal tá apaixonado por você. Ai, tô solteira. Aproveitar, né? Gente, ela é maravilhosa, indico. Ela é maravilhosa. Assim. Entre no nosso site, gente, sério mesmo. Faz a propaganda. Se você permitiria a gente liberar o seu e-mail para eles caso eles tenham mais alguma pergunta? Pode mandar uma pergunta. Então a gente depois vai colocar o e-mail da Ana aqui. Vocês podem entrar em contato com ela se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre a Manacá, sobre os Sirius também. Isso, entrem no site, olhem nossos vídeos, vejam lá a tour virtual e sigam a gente. Vai ter agora. A Amanda acabou de submeter um resumo para a nossa reunião anual de usuários. Também é uma coisa que é legal, quem tem interesse em participar, a gente tem todo ano uma reunião onde os usuários apresentam os trabalhos que eles fizeram aqui. Esse ano vai ser em novembro. Depois a Amanda pode também colocar o link para a Raul. Pode deixar, vou colocar aqui também.
Vocês podem se inscrever. Esse ano vai ser virtual, então também todo mundo pode participar. É interessante para vocês verem que tipo de coisa, o que as pessoas falam. Vai ter provavelmente algumas visitas guiadas, né, virtuais. Gente, assistam a visita guiada dos Sirius, porque juro pra vocês, aquele lugar é maravilhoso. No momento que eu pisei o pé, eu me arrepiei toda. Parecia que eu tinha entrado no frio. Um orgulho, gente. É orgulho de ser brasileiro que dá quando a gente Gente, né? Aquele momento em que a gente esquece tudo de ruim que acontece no país e olha para todas as coisas boas que acontecem. Então, o Sirius é perfeito. A gente é atrevido. Atrevidos venceremos. O Sirius é perfeito, o LNLS é perfeito, o CNPEM é perfeito, e eu acho que esse instituto, esse centro, é uma representação de que a ciência brasileira pode muito, vale muito e consegue muita coisa ainda. Então, aquele momento que a gente se abraça por ser brasileiro e falar, nossa, a gente consegue muita coisa mesmo. E a gente precisa de pessoas como vocês, dedicadas, para continuar esse trabalho, como eu falei. O Sirius vai ficar sendo construído, essas outras linhas aí, por mais uns 20 anos. Então, tem muitas perguntas que a gente ainda não sabe nem que vão ser feitas, né? Então, depende de pessoas como vocês. A gente está construindo um super equipamento, continuar construindo outras coisas e para tentar alavancar interesse da nossa comunidade, da nossa sociedade pela ciência, ter coisas nossas de mais valor, enfim. Bem, foi incrível, Ana, foi incrível te ter aqui na nossa semana. A gente fez com muito carinho e, assim, na hora que a gente definiu o tema, eu já pensei, a Ana tem que estar aqui, ela tem que falar porque ela é perfeita. Foi bem rápido, assim. E então eu venho aqui agora, em nome do PET, agradecer pela sua participação, agradecer por toda a sua apresentação, que foi incrível, eu acho que ajudou muito o pessoal a entender melhor sobre a ciência brasileira. Então, muito obrigada. Você é incrível. Obrigada. O pessoal que assistiu também, muito obrigada pela participação de vocês. As perguntas foram super interessantes. Todos felizes, beijos, quem veio aqui já. Quem veio E vão para lá é muito incrível. Participem do hall, as inscrições estão abertas se vocês quiserem participar como para assistir. Não é tanto tempo, são 3 dias, 4 dias, se eu não me engano. Então, vale super a pena se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre o trabalho que é feito aqui no Brasil. Então, é o nosso momento de estar. E vai ter palestrantes internacionais também, vai vir gente que faz coisas importantes lá fora. Então, assistam, vai ser bom. Então, é isso. Muito obrigada. Boa semana para vocês. E não desistam. O pessoal que se inscreveu, lembre-se de entrar na chamada. A chamada está disponível aqui na descrição do vídeo. E daqui a pouco, às 10h30, a gente vai voltar com a próxima palestra do dia, que vai ser sensacional também. Então, fiquem atentos já. Quero todo mundo lá também, para dar muito amor para a nossa próxima palestrante. E, claramente, todo mundo se apaixonou por você, Ana. Os comentários são só falando muito bem de você. Então, obrigada, gente. Um abraço virtual em tempos de quarentena é o que eu posso oferecer. Outro. Tchau para vocês. Tchau, Ana. Muito obrigada, pessoal. Vemos vocês daqui a pouco. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. A gente vai deixar aqui o e-mail da Ana. Qualquer coisa, vocês podem ter contato com ela. E sim, ela é maravilhosa. Então é isso. Muito obrigada.